안녕. 알겠어. 하지 마세요. 미쳤어? 괜찮아? 진짜? 사랑해. 진짜요? 어떡해. Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Quem tá falando aqui é Surya, esse é o NunaCast versão 2025, diretamente aqui no YouTube, resgatando lá os nossos áudios lá do Spotify. E hoje com o TBT, ou o review de A Lenda do Mar Azul, que todo mundo já assistiu, ou se você não assistiu, assista. Se você tiver que indicar, indique. E essas são as minhas impressões que aconteceram lá quando eu fiz o review dia 9 de setembro de 2022. Eu gostei bastante, mas ainda tinha algumas ressalvas ali de algumas coisas que eu não entendi. Então tem spoilerzinhos aí, então se você assistiu pode ouvir com calma. Se você não assistiu e não liga para spoiler, tem um pouquinho também, tá bom? Então esse é a minha gravação de 2022 de A Lenda do Mar Azul com Lee Min-ho, maravilhoso. Ouve aí. 잘못한 기차가 사랑해요. Bom dia, boa tarde, boa noite, esse é o NunaCast, tudo bem com vocês? Quem tá falando aqui é a Surya e hoje nós vamos falar sobre A Lenda do Mar Azul, esse clássico mais do que obrigatório. Gente, se vocês não colocaram ele na lista, coloquem rapidinho. Ele é estrelado pela nossa queridíssima Jung Ji-hoon e o Lee Min-ho, que também ele escolhe mais ou menos a ter os seus papéis. E esse K-drama não podia ser diferente, é um de fantasia, um realismo fantástico. E a nossa querida sereia aí que aparece na era de Joseon, e ela se apaixona pelo jovem, né, o jovem Lee Min-ho lá naquela época. E eles têm uma história triste, uma história trágica, e depois, anos depois, eles acabam reencarnando ali, se apaixonando de novo. Uma história linda, maravilhosa, uma delícia de acompanhar. A interação dos personagens é a coisa mais maravilhosa do mundo. Os dois estão muito bem. Todas as sequências são ótimas. Eu tenho algumas leves ressalvas aí que eu acho que a gente pode pontuar, mas não que vai desmerecer com relação ao K-drama, que é o finalzinho e algumas partes que a gente vê assim, eles são reencarnações do passado, eles têm a memória ou não têm a memória do que está acontecendo, da vida deles. Ela simplesmente apareceu lá na Espanha, que essa locação é incrível, esse castelo existe. É um restaurante que tem lá na Espanha e as pessoas alugam para poder fazer casamento. E ela acaba se apaixonando por ele, levando o bracelete. Só que ela não tem lembrança nenhuma. Isso que é uma coisa engraçada, que no começo a gente imagina que ela se lembrasse dele. Até que a gente fica sabendo, é claro, daquele desfecho lá do passado. E que eles são uma reencarnação e que a memória veio junto, né? Veio intimamente junto, o que a gente pode dizer com isso. Não que isso desmereça, mas e nem também é uma escolha do roteiro, mas é que a fofice da história é contada de uma maneira tão incrível que você acaba esquecendo esse detalhe, que a gente sempre fica perguntando, mas peraí, eles se lembram do passado ou não? A memória veio junto com eles ou não? Fica sempre sabendo. Mas enfim, isso não estraga a experiência. A história é incrível. Ela tem um time, os dois tem um time pra comédia impressionante. Tem algumas cenas que você fala assim, não é possível que essa cena tava no roteiro. Acho que ela improvisou. Muitas cenas engraçadas, divertidas. E é claro que eles protagonizaram os beijos mais quentes. Aliás, um dos beijos mais quentes da Dramaland. Posso falar, gente? Beijo de língua maravilhoso, Lee Min-ho no finalzinho. Que beijo foi aquele? Jesus amado, Lee Min-ho, como você beijou? E eu adorava cada vez que ela falava Hinjeje. Curiosidades à parte, na Coreia do Sul, as pessoas não se chamam pelo nome. Geralmente eles dão Ashuma, o Opa, para você chamar uma outra pessoa, nunca pelo nome. Então, de uma certa maneira, ela ficar chamando ele de Hinjeje para lá e para cá, para lá, é uma coisa que soa estranho, soa até indelicado.
E uma coisa que eu também senti que esqueceram é que ele tinha aquela habilidade lá de hipnotizar as pessoas e de repente teve um momento em que esqueceram isso, né? Por que a gente botou isso na história? Vamos tirar. Me parece que tem uma cena deletada que ele usa essa habilidade de hipnose em um outro momento da história, mas cortaram. Também não entendi. E uma das coisas que eu também, agora parece que eu tô falando negativo, a gente imagina. Eu amei Esquerdão, é um dos melhores, assim. Mas eu tô pontuando algumas coisinhas que eu fiquei com dúvida. Então, outra coisa que eu fiquei com grande dúvida foi o seguinte. A Sin-Jun teve que voltar pro mar, porque ela tava morrendo lá, aquele problema no coração, enfim, aquela coisa toda. E ela apagou a memória de todos eles. Quando ela voltou, ela ficou triste porque eles não se lembravam dela. Daí eu fiquei perguntando assim, caramba, mas ela não sabia que eu tinha apagado a memória de todo mundo? É que aquela velha, né, do padrãozinho, né, que você tem que seguir, a receitinha de bolo. O casal tem que se separar pra você ficar assim, oh, será que eu vou conseguir ficar junto no final? A gente sabe que fica. Isso nos casos não. Mas nesse caso especial eu fiquei nessa dúvida. Falei, gente, mas foi ela que apagou a memória. Como é que ela vai ficar chateada que ele não lembra? E a saída foi sensacional, né? A saída foi incrível, que ele deixou tudo anotado no papel, sobre tudo, sobre a história do passado dele, enfim. Então não tinha como ele falar, não fui eu que escrevi isso, né? Escreveu com a própria letra. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu tenho que pontuar. Ah, sim, ele era filho de um Chaebol, de novo, né? Tem algumas pessoas que não gostam muito, que de novo Ringo é o cara bonzinho, o herói, papapá. Gente, mas ele é o mocinho da história, né? Vamos contar, né? Vamos compensar isso também. O cara é lindo, maravilhoso. Então ele tem que ser realmente o herói da história. Tem uma coisa que não posso esquecer, gente. Não posso. A nossa querida Junji estava grávida, né? Eu não sei se foi no período da seleção do personagem, enfim, ou qualquer coisa do tipo. Mas eu estou quase apostando, né? Ó, especulação minha de fã, tá? Estou quase apostando que a cena final, spoiler! A cena final dela gravidinha lá, junto com o Hinterche. Acho que ela tava gravidinha de verdade ali, hein? Que ela tava com o rostinho mais redondinho. Alguém sabe a informação? Porque assim, a gente sabe que uma produção não é feita em uma semana. E segundo se eu não tô com a memória muito ruim, o nenenzinho dela nasceu em fevereiro. E eu acho que a gravação começou em agosto, alguma coisa assim. Então, nada impediria, digamos, que ela pudesse fazer essa gravação aí no comecinho, em dezembro, alguma coisa assim. E na época do Natal, tava frio, né? Que lá como é na Europa e tal, nessa época do ano, em dezembro lá é inverno. Então acho que nada impediria, né? Ela estar gravidíssima lá e fazer a cena e depois reaproveitar a cena, porque a escala de elenco, enfim. E se alguém souber disso, por favor, me informe, que seria uma fofice, né? Ela está grávida de verdade, realmente, naquela cena. E aquela cena é muito maravilhosa, gente. Eu adorei. A pontuação que eu tinha que dizer, então, é mais ou menos essa. Então, fica aí a dica. Assistam A Lenda do Mar Azul. É um daqueles com sereia que me fez assistir. Eu também sempre queria assistir alguma história. Sempre é uma sereia de mar. Coisa com mar sempre me atrai. Então, foi o segundo K-drama que eu acompanhei. E eu amei e eu recomendo. Falo assim, tem que assistir pra hoje, é obrigatório. Um dos mais. Então é isso. Quem tá falando aqui é a Súria. Esse é o NunaCast e esse é o Momento K-drama. Um beijo pra vocês e até o próximo.